Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, 2 de abril, segundo dia do Veda Vitorelli, começando efetivamente agora com o nosso conteúdo que é o mandado de segurança. Eu começo esse nosso Veda sobre mandado de segurança falando um pouquinho da história do mandado de segurança. O mandado de segurança é uma garantia que não surgiu de uma vez, ele veio vindo. Se vocês pegarem as ordenações filipinas, ainda nos tempos do Brasil Colônia e do Império, vocês vão ver algumas referências à possibilidade de que os juízes emitissem ordens contra autoridades públicas para coibir ilegalidades. No início, lá nas ordenações, isso estava muito ligado à ideia de garantia de liberdade. Então, a primeira ilegalidade que se quis coibir pela via do Poder Judiciário foi a privação indevida da liberdade por uma autoridade. Ao longo do tempo é que a gente vai ter uma evolução. Com a Constituição de 1891, nós temos dois marcos importantes em relação a ordens, ao que viria a ser o mandado de segurança. O primeiro deles, que eu vou mostrar para vocês no material, é a Lei 211 de 1894. Lembre-se, a Constituição Republicana é de 1891, essa lei é de 1894 e ela dizia lá, a partir do seu artigo 13, que os juízes e tribunais federais processarão e julgarão as causas que se fundarem na lesão de direitos individuais por atos ou decisão das autoridades administrativas da União. Então vejam, havia a possibilidade nessa lei de que os juízes julgassem os atos ilegais praticados pela União, que frustrassem direitos do cidadão. Isso já é uma grande evolução. Isso significava que o Brasil já tinha transposto o paradigma do rei não erra, o paradigma do Estado irresponsável. E era possível, então, levar para o Poder Judiciário lesões a direitos praticadas pelo próprio Estado. Eu deixei no material alguns artigos dessa lei só para você ver como funcionava. Não era exatamente o perfil do mandado de segurança que a gente tem hoje, mas ele cheira ao que a gente vai ter no futuro. Há consideráveis diferenças, mas a ideia já tem mais ou menos um cheirinho do que a gente vai ter no futuro. Agora, uma coisa interessante também desse período, e aí já explicando essa questão do federalismo, é que a Constituição de 1891 foi a Constituição mais federalista que o Brasil teve. Ela era, inclusive, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Foi fortemente influenciada pela Constituição dos Estados Unidos e queria deixar para os estados uma margem legislativa mais ampla, mais significativa. Isso acabou fazendo com que essa norma que nós acabamos de estudar fosse editada apenas para atos praticados pelo governo federal. No caso dos estados, não havia norma similar, não havia, pelo menos, uma norma nacional que coibisse ilegalidades praticadas pelas autoridades em geral. E aí veio Rui Barbosa. Rui Barbosa, considerado um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos, se valeu de uma malandragem na interpretação da Constituição de 1891 para criar a chamada Teoria Brasileira do Habeas Corpus, que depois viria a ser acatada pelo Supremo Tribunal Federal sob a liderança do ministro Pedro Lessa. Vejam só, pessoal, eu mostro aqui no material para vocês o teor do dispositivo para a gente entender. No artigo 72, parágrafo 22 do texto original da Constituição de 1891, constava: dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.
Vejam só, o texto fala em violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder, mas ele não fala em liberdade. Então, Rui Barbosa disse: é possível utilizar habeas corpus para proteger quaisquer direitos que estejam ameaçados de violência ou coação praticada por autoridade. E isso foi a expansão do habeas corpus para a proteção de outros direitos. Isso ficou conhecido como teoria brasileira do habeas corpus, porque embora o habeas corpus seja uma garantia que existe em quase todos os países ocidentais, só no Brasil ela ganhou esse perfil nesse período. Esse perfil acabou sendo tão polêmico, tão inusitado, que em 1926 esse parágrafo foi emendado, foi modificado e ele passou a ter a seguinte redação: dar-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência por meio de prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. Então, essa emenda constitucional foi destinada exatamente a eliminar a teoria brasileira do habeas corpus. Esse é o nosso primeiro capítulo na história do mandado de segurança. Um abraço, até amanhã.